Olá, alunos e alunas, tudo bem? Pessoal, então, começando aí essa nova situação que a gente tem, né? Que é a de fazer essas aulas online. De melhor forma possível, a gente vai tentar trabalhar, né? Então, hoje eu vou reexplicar um pouquinho sobre o que é custo, para que serve, qual que é a funcionalidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o custo do projeto. Tem na apostila de vocês também toda a parte teórica que vocês podem acompanhar por lá essa aula. Então, quando a gente fala de custo, somente a partir do século XX que começa a se desenvolver produtos com foco mercadológico, com foco no mercado, nos clientes, no lucro, né? Então, o desenvolvimento de produtos e o custo, eles trabalham de forma muito junta e de forma bastante importante, né? Porque a gente precisa entender que as indústrias, elas precisam estar em pleno desenvolvimento, em plena renovação, inovação, criatividade, para poder permanecer no mercado, né, de forma competitiva. Né? Então, e o custo ele é o fator crucial nessa competitividade. Por quê? Porque as empresas precisam buscar produzir produtos de qualidade com preços menores. Então, quando a gente tem lá os gastos, que é tudo aquilo que custa dinheiro para a empresa, que eu preciso pagar, e eu tenho o lucro. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um nessa aula. Então, quando eu falo de lucro, lucro é o quê? É o resultado da minha operação entre o preço de um produto e o seu custo, tá? E por que é importante eu saber o que é lucro e por que é importante eu saber o que é custo? Porque eu preciso controlar esses custos para monitorar e planejar o lucro da empresa. Então não adianta eu simplesmente falar, o meu produto vai custar R$ 1, tá, mas vai ser vendido por R$ 1. Mas tá, quanto que ele custou? 95 centavos. Será que esses 5 centavos de lucro são suficientes ali para o seu trabalho, para a manutenção do seu processo, da sua empresa? Porque você precisa reinvestir. Então eu preciso pensar nisso. Qual que é o lucro que eu vou ter? Tá? Então a gente precisa controlar esses custos de produção desde a hora que eu começo a pensar. Lembra lá das 8 fases que a gente falou sobre o desenvolvimento de produtos no primeiro semestre? Então eu preciso pensar quais são a matéria-prima, o que eu uso, o que eu não uso, qual é a minha mão de obra, o que vai englobar, qual que é a energia elétrica, a água que está envolvida nesse meu processo, para eu poder determinar os custos do meu produto. Então, e de forma bem pontual, é importante entender que é na fase quando eu começo a desenvolver um produto que eu tenho a melhor oportunidade para reduzir o custo. Porque se eu começo a desenvolver um produto e nesse processo eu compro ou desenvolvo um equipamento que eu vou utilizar e ele tem uma perda muito grande de energia, ou um gasto muito grande de energia, gás, água, ou eu perco matéria-prima em utilizar esse equipamento, eu não vou conseguir daqui a um ano mudar esse equipamento. Eu vou ter que ter um processo todo novo para eu conseguir mudar. Então, por isso que é muito importante na fase inicial eu identificar os custos da minha produção. Por que é importante? Então, para calcular e controlar os custos, né? Principalmente para calcular e controlar os custos da minha produção. Da mesma forma que estratégia, recursos humanos, processos, marketing, finanças é importante, custo é muito importante, né? E muita gente tem medo porque a gente fala de matemática nessa hora, só que é a partir disso que a gente vai ter um resultado adequado para manutenção da minha empresa, tá? Identificar os gastos com suas operações e atividades, como matéria-prima, mercadoria, dinheiro ou pessoas. Então, é importante porque eu consigo identificar esses gastos. E além disso, é de fundamental importância eu entender se eu estou ganhando dinheiro quando eu produzo ou vendo, ou se eu estou perdendo dinheiro. Então, isso é muito importante a gente entender. Por exemplo, a gente tem a situação que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, né?
nessa situação que a gente está vivendo hoje, as empresas que controlavam os seus custos, o seu lucro, não misturavam o seu dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, que investia, reinvestia o lucro, que guardava, vai conseguir passar por essa crise. Agora, a empresa que o que entra sai, não vai conseguir passar pela essa crise. Então, é muito importante a gente entender o porquê que a gente estuda esses custos, tá bom? Então, definição. O que é custo? Aí agora a gente vai definir alguns termos. Custo é tudo aquilo que está relacionado com um produto, né, até que a gente consiga deixar ele em condições de venda, tá? Então, é tudo que é utilizado para produzir um produto ou serviço ou adquirir um bem para ser vendido. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, que não tem a ver com alimentos, tá? Mas eu vou fazer um desodorante. Esse desodorante que eu preciso? Eu preciso dos ingredientes que estão aqui atrás, né? Ó, que estão aqui atrás, a gente não vai ler. Mas daí eu preciso desses ingredientes, então qual é o maquinário, o que eu gasto de energia, o que eu gasto de água, o que eu gasto de luz, tudo que isso está envolvido. Depois, qual que é essa embalagem, quanto que eu gasto nessa embalagem, nesse rótulo, e na caixa de papelão que vai, no plástico. Tudo isso eu preciso calcular na pontinha do lápis para eu conseguir identificar o que é custo, tá? Custo do produto do desodorante. Despesa são os gastos que não estão relacionados diretamente com o produto ou serviço, mas que são necessários para tocar a empresa. Então, por exemplo, o custo de uma secretária não está relacionado para produzir isso daqui, mas eu preciso de uma secretária numa empresa para que ela consiga fazer com que a estrutura funcione, né? Que a estrutura aconteça. Então, por isso que é importante eu ter. Então, eu vou ter aí o custo com a funcionária, com a água que vai para lavar a minha empresa, a água que vai para regar o jardim, e assim por diante. Então, tudo aquilo que está relacionado com a estrutura, tá? O custo está relacionado com o produto e a despesa está relacionado com a estrutura. Talvez fique um pouquinho mais fácil aí para vocês entenderem. Lucro. O que é lucro? Lucro é o resultado da operação da empresa. Eu olho lá quanto que eu vendi, quanto que eu gastei, né, com tudo, de todas as despesas, e quanto que sobrou. Essa sobra, que é o resultado da operação, é o valor do lucro da empresa daquele mês, daquele ano, enfim. E é esse lucro que eu utilizo para investir no meu próprio negócio, pagar alguma dívida, antecipar alguma dívida, distribuir uma vez no ano entre os sócios, ou mesmo guardar para manter a vida financeira da empresa, caso aconteça algum problema, bonitinha, né? Que seria o ideal hoje no caso dessa pandemia. E aí a gente também tem o quê? O Prolabore. O que é Prolabore? Ele corresponde ao salário do proprietário, é como se fosse o salário. Ele não recebe salário, mas ele recebe o Prolabore. Então ele vai ter acesso aí a esse Prolabore, a esse valor. Então eu retiro todo mês 5 mil reais. Então ele tem que saber que ele precisa vender, produzir, etc., para que ele consiga pagar esses 5 mil reais para ele. Então, qual que é a diferença entre custo e despesa? Então, enquanto o custo está relacionado, ligado a produto ou serviço, a despesa ela não está ligada diretamente ao processo de produção, mas está ligado para a estrutura da empresa se manter funcionando, tá? Então, um telefone, o papel do escritório e assim por diante. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de custos e alguns exemplos de despesa. Então, o que é custo? É aquilo que está relacionado com o meu produto. Então, eu tenho matéria-prima, tenho frete da matéria-prima. Eu comprei, eu vou vender, eu tenho uma farmácia, eu não vou produzir o desodorante, eu vou comprar o desodorante e vou revender. Então, qual que é quanto que custou para eu comprar esse produto pronto? Material consumido na prestação de serviço. Então eu sei que toda vez que eu vou prestar um serviço, eu utilizo álcool, utilizo uma flanelinha. Isso eu preciso colocar como custo, ele não é despesa, ele é custo.
a energia elétrica das máquinas industriais e assim por diante. O que é despesa, tá? Aluguel, retirada dos sócios, as propagandas que eu faço, salário dos funcionários e comissão de vendedores. E aí, dentro desses custos, que podem ser custos ou despesas, quando eu estiver falando custo ou despesa, eu vou utilizar a palavra gasto, tá? Para vocês tentarem identificar. Então, os gastos, que podem ser custos ou despesas, eles ainda podem ser definidos de uma outra forma. Custos fixos, custos variáveis, despesas fixas e despesas variáveis. Então, os fixos, ele não depende da quantidade de produção ou venda de um serviço, tá? Eu vou ter sempre o mesmo custo, sempre vai ser um valor fixo, independente da quantidade vendida ou não, tá? E o variável, ele vai sofrer alteração de acordo com o volume de produção ou venda do produto ou serviço. Então, eles vão aumentar ou diminuir de acordo com a venda da empresa. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Então, energia elétrica de uma loja é um custo fixo, porque independente se eu vendo mil blusinhas, vai continuar sendo R$200 de aluguel. Eu não vendi nenhum, de aluguel não, desculpa, de luz. Eu não vendi nenhuma blusinha, vai continuar sendo R$200, tá? Então, não importa quanto eu vendo, o consumo permanece o mesmo, tá? Agora, por exemplo, comissão de vendedores. Eu comentei com vocês que a comissão é uma despesa, não é custo, tá? Mas é o quê? Uma despesa variável. Então, quanto mais produtos ele vender, comercializar, mais ele vai receber como comissão, tá? Aí a gente tem farinha de trigo numa panificadora. Então, quanto mais pães eu vender, mais farinha de trigo eu vou precisar. Então, é um custo variável. Salário do mecânico em uma oficina é um custo fixo, porque ele pode consertar 1000 carros, como ele pode consertar um carro. O valor do salário dele não vai mudar. Isso se for salário. Agora, se é um salário relacionado com comissão, aí já ele torna-se ser variável. Então, gastos fixos ou variáveis. É importante separar, né, entre fixo e variável, para a gente conseguir identificar todos os custos e despesas que a empresa vai ter, mesmo que ela não venda. E isso é muito importante. Por quê? Porque se eu não vendo hoje, que é o que está acontecendo na situação da pandemia, o que vai acontecer? Eu não estou vendendo nada, mas eu tenho todos os custos. Eu tenho todo o custo com salário de funcionário, todo o custo com água, com luz, que são custos fixos, ou despesas fixas, na verdade, né? É uma informação muito importante para a gente conduzir o negócio. Então, nessa atual circunstância, na situação da pandemia, as empresas que têm tudo isso cuidado, organizado, elas estão conseguindo sobreviver, não é? Elas não estão bem, não. Elas só estão passando por essa crise de uma forma um pouco menos sofrível. E aí, em resumo, a gente tem aí os gastos, né? Então, os gastos eles podem ser divididos em custos e despesas. Os custos estão relacionados com a produção de novos bens ou serviços. Então, a gente tem os custos fixos, que não vão variar conforme o volume de produção, que pode ser, por exemplo, a manutenção mensal das máquinas industriais. Então, é um custo fixo. Já os custos variáveis, eles variam em função do volume de produção, como, por exemplo, a matéria-prima, as embalagens, a energia e assim por diante. As despesas, elas estão ligadas à manutenção do negócio ou à estrutura. Desculpa. Então, a gente tem as despesas fixas, que não variam em função do volume de produção ou venda, como, por exemplo, salários. E os custos variáveis, que vão variar conforme o volume de produção ou de venda, que são as comissões. Eu acho que é isso por essa aula. Em breve a gente se vê. Um beijo e espero que tenham gostado.